E aí, como é que tá a tua preparação? Como é que tá a tua preparação? Tá indo produtivamente? Professor Almeida Júnior aqui no canal Bora Atualizar com uma mega super aula para você que está se preparando para o teu tão sonhado exame de seleção. A temática dessa aula agora é referente à geofísica. Agora deixa eu ver se você consegue associar, você montar o checklist de palavras aqui para vocês. Vamos lá. Formas assumidas, superfície, agente externo, construção, destruição, atenuação, acentuação, deixa eu ver mais, horizontalidade, translessão, regressão. E aí, junta-se a sopa de palavras. Dá o quê? Deu qual temática da geofísica? Consegue? Vou te dar um tempo aqui para você. Enquanto você pensa, só um minutinho. Solta a vinheta, papai. Eita, acertou? Geomorfologia é a temática dessa super mega hiper aula do canal Bora Atualizar. Geomorfologia, formas assumidas pela superfície, provenientes, resultantes, consequência da ação da dinamicidade de agentes externos ou exógenos e agentes endógenos ou internos, nos quais os agentes internos ou endógenos têm uma função básica na natureza, que é construir o relevo terrestre. A partir da movimentação, a partir do dinamismo das forças dos agentes internos do relevo. Já as forças e os agentes externos ou exógenos do relevo têm a função inversa, que é justamente o quê? Destruir, atenuar as formas assumidas pela superfície. Então lembre-se, quando eu digo força, eu estou falando eólica. Tá? Quando eu digo agente, eu estou falando ventos. Quando eu digo força, eu digo fluvial. Quando eu digo agente, eu estou falando de rios. Quando eu cito pluvial, é a força. Quando eu digo chuvas, são os agentes. Então, cuidado com essa diferenciação. Então, as formas assumidas pela superfície, que podem ser os planaltos, planícies, depressões e montanhas, lembrando que essas montanhas elas podem ser jovens ou antigas. O que você vai chamar de montanhas recentes ou jovens? Tudo aquilo que está sendo construído de 65 milhões de anos aos dias atuais. Por que jovens, 65 milhões de anos? Caramba, já parou para ver qual a idade geológica da Terra? Eita, nós, 65 milhões é uma criança que está nascendo ainda na Terra, comparado à idade de 5,5 bilhões de anos, tá? Quando você vai ter as montanhas antigas e as montanhas recentes, além da questão de idade geológica, você vai associar o quê? A erosão, ao transporte e à sedimentação, tá bom? Muito associado, interagindo, complementando, interrelacionando com quem? Com a estrutura geológica Bora Atualizado ou minha querida Bora Atualizada, tá bom? Então as formas assumidas pela superfície através de agentes externos, através de agentes internos. A imagem que está ao fundo, você tem o quê? Um intenso processo de erosão fluvial, tá bom? Ou seja, ocasionado por rios. Salvo engano, a imagem é do Grand Canyon através da erosão do rio Colorado. Os agentes externos têm a função de esculpir, de deixar realmente obras de artes feitas pela natureza. As forças e os agentes internos têm a função de alavancar, têm a função de construir o relevo terrestre. Terremoto. O terremoto na natureza tem uma função específica. Qual é? Construir as formas assumidas pela superfície. Nossa, professor, Nossa, Almeida Júnior, como é que pode? Terremoto construir alguma coisa? Exatamente. A aula é sobre geografia física. Os terremotos têm essa função de atenuar a superfície terrestre. Ou para atenuar ou reduzir, subsidiar. Essa alteração da forma é construção para a natureza. Para nós, seres humanos, o terremoto tem muito significado, muito sinônimo, está muito atrelado às perdas, a prejuízos socioespaciais. Mas para a natureza, os terremotos têm essa função de construir o relevo terrestre. Lembrando, se você quer mais informações sobre terremotos, sobre estrutura geológica, nós vamos deixar aqui o like, tá? Like não, o link, tá certo? Like e link deve ser primos, tá bom? Para você acompanhar o material sobre geologia, tá certo? Outra coisinha, tá? Eu te mostro, olha esses pontinhos vermelhos. Então você vai ter o quê? Você vai ter o processo de sedimentação, o processo de acúmulo de sedimentos. Como é que tu sabe disso, Almeida Júnior? É só você olhar a forma, tá? Por exemplo, as planícies, que é uma forma de relevo, que é uma forma assumida pela superfície, as planícies geralmente são o quê? Abaixo de 100 metros, segundo, por exemplo, a classificação de Jurandir Luciano Sanches Ros, tá? E também na classificação
do relevo brasileiro através do IBGE. Então você vai ter o quê? Você vai ter esses pontinhos vermelhos nessa imagem ao fundo, que são as áreas mais aplainadas. Áreas que sofrem aplanamento são áreas que sofrem intenso processo de quê? De acúmulo de sedimentos ou simplesmente de deposição, tá bom? Então não esquece disso, a erosão e a sedimentação. Falta só o trabalho. Quem faz o trabalho? Os agentes externos. O vento, os rios, tá certo? As águas correntes são agentes externos que têm essa função. Além de erodir, também tem a função de transportar o material desgastado ou também o material erodido. Essas imagens ao fundo, observe a imagem que tem uma bolinha verde. Você está observando como é bem incisivo, tá? Está observando a ação incisiva de quem? Dos rios. Então você está observando nessa imagem que tem uma bolinha verde, você está observando a ação erosiva dos rios. O nome diz erosão plu ou flu. Plu vem de chuvas, vem de pluviometria. Plu começa com P, da palavra precipitação. Então, quando você lê pluvial, você associa às chuvas, tá bom? Quando você lê fluvial, você vai associar a rios, tá bom? Lembre-se que a parte do rio mais erodida é a parte mais volumosa. E a parte mais volumosa você está onde? No alto curso, tá bom? Já a imagem que você tem um pontinho vermelho, você tem um processo também de erosão. Observa como a imagem deixa bem claro essa espécie de portal. Qual é a diferença do pontinho verde para o pontinho da imagem do pontinho vermelho? No ponto verde é o agente rios, tá? Já no ponto da imagem com o ponto vermelho é o agente externo, só que é o mar, a chamada abrasão marinha ou simplesmente erosão marinha. Já a imagem, deixa eu sair da frente, já a imagem que tem um pontinho preto não é provocada só pela ação das águas, tá bom? É provocado pelo mau planejamento ou por uma engenharia não tão eficiente e não tão eficaz. Por quê? Porque é feito pelo homem. E nós, seres humanos, nós somos o quê? Agentes externos. Consequentemente, temos a função de erodir as formas assumidas pela superfície. Gostou da interação? Geografia você só aprende assim, tá bom? Fazendo interações. Nada é independente da natureza. Tudo se interrelaciona. Orogênese. Orogênese não tem um H, mas orogênese você vai associar a palavra horizontal. Não sei como você vai fazer isso, mas você vai associar. Toda vez que você lembrar de movimentação tectônica através de agentes internos, logicamente, você vai lembrar de dois nomes, orogênese e epirogênese. Orogênese é a movimentação horizontal das placas tectônicas, tá bom? Então, quando você falar de orogênese, as placas tectônicas se movimentam no sentido horizontal, onde elas podem se encontrar, formando as montanhas recentes, Himalaia, Cordilheira dos Andes, Cadeia do Atlas, são exemplos tópicos, tá? De atuais montanhas, atuais e recentes e novos, porque isso está acontecendo agora. Tá? Então as placas podem se encontrar, formando dobramentos modernos ou recentes, as placas podem se afastar, formando falhas, tá certo? E as placas também podem ficar deslizando uma com relação à outra. Se for no sentido horizontal, você vai lembrar do movimento de orogênese, tá certo? É um movimento muito significativo, por quê? Porque ele gera bastante alterações na superfície. Beleza? Então juntou, formou placa. Se afastou, formam falhas. Aí você tem a imagem do fundo, um exemplo de movimento orogenético, na qual você tem um afastamento de material continental e também pode ser material também na questão de material marítimo, tá bom? Abalos sísmicos, lembre-se, toda vez que os agentes internos, tectonismo, atividade vulcânica, ondas sísmicas, estão associados ao quê? A abalos sísmicos, estão associados ao quê? A terremotos, que têm energia liberada lá do foco ou do hipocentro, até onde se manifestar. Vai depender de quê? Do tipo de material, das camadas de materiais concêntricas e descontínuas que essas ondas sísmicas ou essa energia vai perpassar. Ondas sísmicas podem ser longitudinais, transversais ou mistas, tá bom? A dica, as ondas longitudinais se propagam em meio sólido e líquido, dependendo também da camada. Tá bom? Se você estiver no curso, por exemplo, de geologia, você vai ver que também não é tão assim. Mas para vocês, por seu exame de seleção, para ingressar no ensino superior, você pode associar isso, tá bom? Não esquece. A imagem do fundo, observa que as setinhas agora estão o quê? Na vertical. Epirogênese. Movimentação tectônica no sentido vertical. Qual é a dica? O material pode sofrer ascensão ou o material pode sofrer subsidência, afundamento, descida. Qual é a dica? Já ouviu aquele ditado, o sertão já foi mar?
Por quê? Porque você vai associar a transgressão e a regressão marinha. Vamos lá. Minha mão, essa mão é o oceano, essa outra mão é o continente. Eu vou falar só de transgressão marinha. Oceano, continente. Transgressão marinha. O continente sofre subsidência, tá? E o mar sofre a ascensão. Então o mar vai por cima do continente. O nome disso? Transgressão marinha. Então você vai ter esse movimento de subida e descida de uma das massas continentais e as marítimas, tá bom? Quando o mar sobe e o continente desce, chamamos na geologia e na geomorfologia, chamamos de quê? Transgressão marinha. Caso contrário, regressão marinha, tá bom? Não esquece disso. Essa imagem ao fundo você tem o quê? Só para não deixar você esquecer, hipocentro ou foco. Você ouviu muito isso durante toda a pandemia do SARS-CoV ou do Covid-19. O hipocentro do vírus, o foco do vírus, tá certo? Até onde ele pode se manifestar, tá bom? Em algumas notícias, alguns noticiários, se usou também o termo epicentro do vírus, ou seja, onde o vírus estava se manifestando. Por isso, é muito provável você encontrar um item, uma questão, ao longo da sua jornada de exame de seleção, fazendo a relação entre geomorfologia e a pandemia. Em geografia, tudo é possível fazer essas interações. Você ouvia muito isso. O vírus, a Covid... que a pandemia estava o quê? No Planalto, ou seja, o Planalto sofre erosão, superfície acima de 300 metros. Então, por que falava muito de Planalto na epidemia? Tá certo? Na pandemia. Porque você tinha a possibilidade de subir e sofrer um decréscimo, já que os Planaltos sofrem bastante processo de quê? De erosão ou de desgaste. Ufa, que mega super aula rápida, porém eficiente. É assim que é o canal Bora Atualizar. Geografia e atualidade de uma forma direta, sintética, eficaz e eficiente. Para você ser aprovado. E bons estudos!